Bom dia, pessoal! Bom dia, Multiplique! Que maravilha, nós estamos aqui nessa manhã. Vai ser colocado aqui uma apresentação para a gente mostrar algumas fotos. Sou o pastor Gabriel, já foi apresentado. Está aqui junto comigo a Joyce. Está ali a foto também do nosso filho, Natan, que está ali, junto ali com o João Pedro. Para nós é uma grande alegria poder estar aqui hoje. E aproveitar, o pastor Fernando Lemos deu essa deixa para a gente. Se você quiser, segue a gente ali no Instagram também, esse merchanzinho aí para você seguir a gente. Imagina só, 3.000 pessoas seguindo a gente, Joyce. Gente, nós estamos muito felizes de estar aqui. Além da Igreja Batista da cidade, nós somos missionários de missões nacionais, somos seus missionários. Nós temos ali também coordenado algumas plantações de igreja, ali em Barreiras, na Bahia, a Água Viva no Barrocão de Cima, Emanuel no Barrocão de Baixo, a Boas Novas no São Vicente. Temos uma equipe maravilhosa aí também. Cadê a nossa equipe aí de missionários que atua nessas comunidades do Barrocão de Baixo, o Barrocão de Cima? Uma salva de palmas para esses missionários maravilhosos. Olha lá. A Hilda, o Bolivar, o Daniel, o Amarildo, olha lá, gente, com a camisa da Emanuel. Gente, que maravilha, esses missionários atuam nessas comunidades. Mas hoje a gente quer compartilhar um pouco do testemunho da Igreja Batista da cidade. E ele começa, vamos dizer assim, de alguma forma, com as nossas vidas, com o nosso chamado para o campo missionário. Eu morava em Salvador, na Bahia, e cheguei a estudar faculdade, fazer a faculdade de engenharia química, queria ter uma vida mais próspera, ser, quem sabe, um milionário, mas Deus queria que eu fosse missionário, né? Glória a Deus. E foi no campo missionário que eu encontrei um lindo tesouro, né? Essa pessoa maravilhosa que é a Joyce. Uma salva de palmas para a Joyce, gente. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ganhar ponto com a esposa assim, né? Uma joia preciosa que veio lá de Angra dos Reis para ser missionária no sertão através do Radical Sertanejo. Nós nos conhecemos no meu treinamento lá em Juazeiro. Depois eu fui enviado para o Barrocão de Cima. Mas nosso relacionamento discipulador intencional foi avançando. Intencionalidade, meus irmãos. E para a glória de Deus, em 2020 nós nos casamos. E recebemos um desafio. Agora casados, o desafio de assumir uma igreja. Olha, eu não era nem ordenado a pastor ainda, e a gente ia assumir uma igreja na cidade, uma igreja que já havia sido organizada. E a ideia era a gente trabalhar naquela igreja, na visão de igreja multiplicadora, estar ali avançando. Mas quando a gente chegou lá, a gente procurou saber quem eram os líderes, os membros. A única coisa que entregaram para a gente foi isso aqui. Um molho de chaves. Aquele templo estava fechado, meus irmãos. A Igreja Batista da cidade, o templo da Igreja Batista da cidade, estava fechado há 2 anos. A igreja havia fechado as suas portas. E nós chegamos naquele desafio. Eu só tenho cara de velho, mas eu sou novo. Eu com 24 anos, Joyce com 22. Completei ontem 30 anos de idade. Avancei uma casa. E que presente para mim estar aqui comemorando o aniversário no Multiplique. Glória a Deus. E a gente não sabia o que fazer, sinceramente. Mas a gente sabia uma coisa. A gente sabia quem havia nos colocado naquele lugar. Porque assim como o pastor Fabrício falou, a igreja que vai é uma igreja guiada pelo Espírito Santo. E a gente entendia de que o que a gente precisava fazer era clamar ao Espírito Santo, pedir direcionamento, fazer caminhada de oração pelo bairro, conhecer ali aquele local. E Deus mesmo iria nos dar as estratégias, como nos deu uma primeira estratégia. A gente chegou ali no meio da pandemia, em 2020, não conhecíamos ninguém no bairro ainda, a igreja não tinha mais membros, estava fechada, ainda a igreja não era muito bem falada por conta de algumas coisas que aconteceram. E agora, o que fazer? Mas a gente sabia que Deus nos daria as estratégias. E se tem um serviço essencial que não parou na pandemia, foi chegar a conta na sua casa, não foi? A sua porta estava fechada, mas a sua caixa de correio estava aberta. Então a gente pensou, vamos entrar pelas caixas de correio. Foi quando a gente fez a carta do amor de Deus, falando ali sobre a palavra de Deus, falando sobre a igreja que iria reabrir as suas portas, a igreja que estava voltando ativa através da chegada desses obreiros, da gente chegando ali naquele lugar, e saímos entregando aquelas cartas, e a partir daquelas cartas, nós fomos iniciando, conhecendo as primeiras pessoas, iniciando nossos primeiros RDs, fazendo os primeiros estudos do Evangelho de João, vidas se renderam aos pés do Senhor, e ali foi quando a gente iniciou
iniciou nossos primeiros pequenos grupos multiplicadores, né, Joyce? E aquela pequena estratégia que o Senhor nos deu para compartilhar o Evangelho através das cartas foi gerando novos relacionamentos. Está aqui algumas pessoas que nós encontramos pelo caminho, pessoas que fizemos estudo bíblico a partir daquele momento, das cartas sendo entregues. Aceitou um estudo bíblico, fizemos esses estudos. Também está aqui o primeiro PGM infantil, que nós começamos a fazer ali na rua mesmo. Vendo as crianças brincando na rua, começamos a fazer brincadeiras com elas também, levava bola. Gabriel se escondia no meio da árvore, subia a árvore, aquela coisa maravilhosa, brincando com as crianças. E depois disso, daquele movimento todo, compartilhávamos o Evangelho, a mensagem de amor do Senhor com aquelas crianças. E foi aí que demos início aos primeiros PGMs lá em Barreiras, na Bahia. E o templo ainda estava fechado. E aí... É mais importante, meus irmãos, do que a igreja esperar que as pessoas venham, é a igreja ir até as pessoas. Muito mais importante do que deixar um templo aberto esperando que as pessoas entrem. A igreja, nós entendíamos que era tempo da gente ir para a rua, para conversar, para discipular vidas naquele lugar. E naquele momento lá, agosto de 2020, a igreja já estava aberta, a igreja já estava em movimento. Ela estava nas ruas, ela estava nas casas. E aí, somente lá em novembro de 2020, foi quando abrimos o templo. Primeiro culto lá no templo da Igreja Batista da Cidade. Você está vendo aí algumas pessoas, né? A maioria dessas pessoas aqui, elas eram visitantes que estavam curiosos para saber o que aconteceu. A igreja voltou? Deixa eu ir lá ver como é que está essa situação, quem está na frente desse negócio. E aí, nós no domingo, esse aí foi um dia de sábado. No domingo veio a realidade, realmente, né? Algumas 6, 7 poucas pessoas. Mas ali o Senhor já estava trabalhando e movendo para que algo extraordinário acontecesse. Nós tivemos os nossos primeiros batismos. E aí, estava o grupo. Logo, olha que coisa, você pode dar um glória a Deus aí, gente? Porque é para glorificar. A igreja estava fechada, a igreja não tinha pessoas, estava morta. E nós pudemos louvar ao Senhor pelos primeiros batismos que nós tivemos na Igreja Batista da Cidade. E eu quero destacar em especial a vida da Ruth, que inclusive a Ruth está aqui hoje. Você pode dar um... Cadê você, Ruth? Essa jovem, nesse dia do batismo, ouviu o nosso desafio. Nós fizemos o desafio de que no próximo batismo não era para todo mundo falar o mesmo testemunho. A Joyce e o Gabriel falaram de Jesus para mim, fizeram estudo. Nós queríamos que agora a igreja estivesse em movimento, a igreja estivesse fazendo discípulos também, e os testemunhos fossem assim. A Ruth falou de Jesus para mim, o Mateus, o João, o seu Onofre, e foi isso que a Ruth entendeu. Pode passar. E olha só, a Ruth começou a fazer estudo do Evangelho de João com o João Pedro. O João Pedro está aqui também. Adolescente ali, ó. E o final dessa história você já deve imaginar, né? O Senhor moveu o coração desse jovem, João Pedro. Olha o que aconteceu. O Senhor aconteceu tocou com no ele. coração desse menino. E através do estudo do Evangelho de João, de uma jovem que tinha começado ali a se envolver mais na caminhada cristã, era nova na fé, digamos assim, e estava fazendo estudo com João. Através de uma pessoa improvável, o Senhor usou, o Senhor tocou no coração, e esse menino entregou a vida para Jesus, mas ele não ficou com a mensagem só para ele, não. Ele começou a compartilhar com o Robert. E olha só, no batismo seguinte, estava lá o João Pedro, discipulador do Robert. No primeiro batismo, a Ruth era discipuladora. No outro, já estava o João, que era o discipulador. Pode passar. Gente, e a gente entendia isso, de que a missão não era minha de Joyce. Como missionários, a nossa principal missão, na verdade, era capacitar a igreja para que viesse a cumprir a sua missão. Para que cada um entendesse o seu papel na grande comissão. E mais uma pessoa entendeu. Essa pessoa foi Yasmin. Cadê você, Yasmin? Olha lá, Yasmin. Levanta a mão, Yasmin. Aê, Yasmin. Volta aí, por favor. A Yasmin. Volta por favor, Felipe. A Yasmin. Bem tímida ali. A Yasmin. A gente ama você. E a Yasmin foi convidada pela igreja, pela Stephanie. E ela chegou na igreja, em um culto que a carreta missionária foi lá, a Yasmin entregou a vida para Jesus. Só que a Yasmin é tão tímida, Yasmin,
que ela não foi lá na frente levantar a mão. Depois ela chegou para Joyce e disse, eu recebi Jesus naquele dia, viu? Mas eu não fui lá na frente. Só que a Yasmin entendeu que mais importante do que a sua timidez, mesmo sendo um adolescente, 12, 13 anos na época, mesmo sendo um adolescente, a Yasmin entendeu que mais importante do que a sua timidez era ela ser uma testemunha do Evangelho de Jesus. Foi quando ela começou a fazer estudo bíblico com a Brenda, na escola. E aí, a Brenda, colega de classe dela, fez o estudo do Evangelho de João. A Brenda entregou a vida para Jesus. A Brenda foi batizada. E agora a Brenda começou a acompanhar e fez parte do processo do discipulado da Duda. Está aí na outra foto. E a Duda entregou a vida para Jesus, foi batizada. Olha que maravilha. Adolescentes. E a partir disso, outros irmãos da igreja foram entendendo também a sua missão. E aí a gente foi colocando o pastor batizando, mas do lado o discipulador, aquele que acompanhou, que fez o estudo, que fez parte do processo daquela pessoa. Pode ir passando essas fotos, são alguns batismos que nós tivemos aí durante esse período, na Igreja Batista da cidade. Pode seguir. E aí, algumas fotos, pessoas entendendo a sua missão. E aquele PGM que começou lá na rua, brincando, fazendo aquele momento com as crianças, um único PGM começou agora a multiplicar, porque as crianças também multiplicam, amém? Amém. As crianças também fazem discípulos, as crianças também são instrumentos de Deus no cumprimento da missão. E aí, aquele pequeno grupo que estava lá no início, lá na rua, pode passar? Agora nós temos alcançado muitas outras crianças. Temos alcançado as crianças nas escolas, temos puxado essas crianças das escolas para estar dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus. E essa foto que vocês estão vendo aí é agora o nosso grupo de crianças na igreja. Um pequeno grupo na rua multiplicou para esse tanto de meninos, 65 meninos na igreja todo sábado, ouvindo o evangelho, no projeto Viver, sendo ministrados, tendo intencionalidade com essas crianças para que eles possam ser multiplicadores. Pode passar. E nós temos também um coral Viver, gente. A gente está muito chique. Essa igreja está muito chique. Essas crianças são crianças usadas pelo Senhor. E esse coral participou da música oficial infantil desse ano. Se você viu lá o clipe, você viu lá o clipe, né? Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para a compositora. Tá aqui. Música oficial da campanha desse ano, infantil. E aí as crianças puderam participar desse momento tão especial. Pode passar? E assim, mais do que estar com aquele movimento de crianças, tantas crianças ali ouvindo a palavra de Deus, no final nós queremos os frutos disso. Nós queremos que o Senhor dê esses frutos, amém? O Senhor vai transformando os corações dessas crianças. E esse ano nós tivemos o privilégio de batizar 3 crianças do Projeto Viver. Glória a Deus. Pode passar. Amém. E aqui, lembra daquele primeiro pequeno grupo? As crianças multiplicaram com o programa Viver, que ela tem a gente vai mostrar também, tem uns pequenos grupos no Viver. Mas aquele primeiro pequeno grupo também, que iniciou a revitalização da Igreja Batista da cidade, o PGM Alfa. Olha só o que aconteceu com ele. O PGM Alfa se multiplicou. Pode ir passando, Felipe. Então tem o PGM Alfa, mas agora também tem o PGM Tetelestai, o PGM Sal da Terra, o PGM Ágape, o PGM Kairos, o PGM Raízes, o PGM Videira, o PGM 316, além disso o PGM com as crianças do programa Viver. Pode passar. Volta por favor. Aquela igreja que estava fechada, que estava ali com as suas portas fechadas, hoje tem sido revitalizada. Mas muito mais, irmãos, do que revitalizar uma fachada, nós temos vivido para revitalizar vidas como desses irmãos aí. Essa foto é muito emblemática. O nosso primeiro pequeno grupo multiplicador ali, no dia da faxina do templo, para a reabertura. E essa turma aí junta, reunida, ali naquele dia de novembro de 2020. E para a glória de Deus, nós temos visto o avançar daquele trabalho, a revitalização da Igreja Batista da cidade. Aquela igreja que estava morta, aquela igreja que nós recebemos só as chaves, hoje tem vidas, e mais do que isso, vidas gerando vidas que têm sido incomodadas pelo seu pastor todos os domingos, de que tem que fazer discípulos, porque qual é a nossa missão, gente? Glorificar a Deus
e fazer discípulos. Essa é a nossa missão, essa é a missão da igreja do Senhor. Mas nós entendemos que isso é apenas o começo, porque ainda há muitíssima terra a ser conquistada. Eu tenho 10 segundos para te dizer que Deus pode transformar a história da tua igreja. Deus pode transformar uma igreja morta em uma igreja viva. E uma igreja viva é uma igreja que vai. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus.